Gente, aqui mais é Pamponé, dermatologista. Nós temos uma clínica de dermatologia integrada que fica no Vitrô, aqui em Salvador, na Garibaldi, em que a gente faz um atendimento realmente cuidando do corpo, da mente, do espírito, fazendo um atendimento muito integrado. E eu estou aqui com nossa ginecologista, que é a doutora Valéria, cuida das nossas mulheres, e nós temos também na clínica a parte de rejuvenescimento íntimo. Essa é uma queixa muito frequente, muitas vezes as pessoas não conhecem tudo que a gente pode fazer por essa região. Muitas vezes as mulheres vão para a ginecologista só por causa do preventivo, né? Para ver a parte ginecológica, a parte hormonal, mas a gente sabe que existem muitas queixas nessa região. E eu quero saber, Valéria, de você, então, quando as pacientes chegam, quais são as principais dores, queixas em relação a essa parte de rejuvenescimento íntimo? Oi, gente, que bom estar aqui trazendo informação para esse tanto de mulher bonita. Então, quando a gente fala em saúde da mulher, a gente geralmente pensa em mama, preventivo, né, mamografia, e a gente esquece muitas vezes de uma parte que é muito importante, que faz parte do contexto integral desse atendimento, que é justamente relacionada às queixas com relação à estética íntima. Muitas mulheres têm a vida íntima prejudicada, ou mesmo tem mulheres que não gostam de botar uma roupa mais apertada ou de ir à praia por conta de algum incômodo nessa região íntima, e isso faz parte do bem-estar, da qualidade de vida dela. Então, a gente também tem sempre esse cuidado de prestar atenção a essas queixas e, a depender da queixa, oferecer o melhor tratamento para essa mulher. Sim, Valéria, e quais são as principais queixas? O que é que as mulheres mais reclamam, né, com o passar do tempo em relação a essa região? Bem, vou por faixa etária, né, por grupos. Então, as queixas principais de mulheres mais jovens são com relação ao escurecimento, tanto da parte da vulva quanto virilha. Tem mulheres que não colocam biquíni porque sentem vergonha dessa região, que é muito escurecida, e muitas vezes elas não sabem que existe solução. Às vezes ficam procurando dica em internet, aí usam um bocado de coisa maluca e acaba piorando a situação. Se você tem escurecimento da região íntima, se sente envergonhada, não se preocupe que existe jeito, tem muita coisa legal para a gente fazer, só não segue dica de internet, porque pode acabar piorando. O que é que a gente pode fazer? Laser é uma opção excelente para fazer esse clareamento. Em poucas sessões já se consegue visualizar o resultado. E temos um outro aparelho também que é muito legal, que é o Frax, que a gente também tem lá na clínica. Esse aparelho também é de radiofrequência e ele também consegue fazer com que essas regiões mais escurecidas fiquem gradativamente mais claras, com algumas sessões também já consegue visualizar bem o resultado. Associado a isso, a gente utiliza alguns formulados também junto com esse tratamento para potencializar os resultados do clareamento. Nessa faixa etária também, das pacientes mais jovens, tem algumas que se queixam dessa região pubiana estar muito gordinha, né? Então, a gente usa também lá na clínica os esvaziadores de gordura para quem se queixa que quer diminuir um pouco o volume. Em relação aos pacientes depois dos 35, dos 40, quais são as queixas principais? Exato. Aí quando a gente avança um pouquinho, as queixas, elas se somam, né? Além do escurecimento, muitas pacientes já tiveram filhos, ou fizeram uso de hormonioterapia, ou nem fizeram uso de hormonioterapia, mas passam por um processo de aumento clitoriano, aumento dos pequenos lábios também, e sentem incômodo, não apenas esteticamente falando, mas também com relação às atividades diárias. Tem pacientes que não conseguem colocar uma roupinha mais apertada, né? Como eu já tinha falado, não conseguem utilizar biquíni, e também compromete a relação sexual. Muitas pacientes sentem dor e vergonha, acabando comprometendo a outra parte da saúde, que é super importante, que é a saúde sexual. Para isso tudo também tem resolução, tanto para o aumento da região pubiana, né, aquelas pacientes que se sentem um pouquinho mais inchadinhas, quanto para o aumento dos pequenos lábios, aumento clitoriano. Inclusive, tem gente que nem sabe que a gente faz ambulatorial, ou seja, no consultório a gente faz procedimentos também de ninfoplastia, que é a redução daquele excesso de pele ali nos pequenos lábios que incomoda tanto. E rapidinho, em 2 horinhas, a paciente já está em casa pronta para fazer tudo, com algumas restrições, mas assim de forma bem mais tranquila do que em um centro cirúrgico, por exemplo. Sim. Em relação à parte externa ainda, de flacidez, né? Tem muita queixa dos pacientes em relação aos grandes lábios que ficam mais murchinhos, mais flácidos, com aquele aspecto mais envelhecido, já não tem mais aquele aspecto, né, de quando tinha 20, 30 anos. E o que a gente vê também é que as mulheres cuidam muito do rosto, do corpo, e aí, às vezes, fica realmente destoando, né? Fala um pouquinho sobre esses outros procedimentos que a gente faz nessa região externa para melhorar volume e flacidez.
Perfeito. Então, também são queixas comuns, né? A perda da elasticidade da região, que fica aquele aspecto mais enrugado, o paciente também se sente incomodada, atrapalha nas relações sexuais. Para isso também tem jeito, tem preenchimento, o laser também cumpre um papel excelente. O próprio Frax faz com que a gente consiga restabelecer as linhas ali de colágeno e melhorar a aparência externa. Então, tem várias opções, aí depende da queixa. Às vezes a gente associa mais de um tratamento para potencializar também esses resultados. Lá na clínica, eu digo sempre que é cada macaco no seu galho, né? Eu sou médico, eu sou dermatologista, a Valéria é ginecologista. Eu poderia até, fui treinada para isso, fazer essa parte de rejuvenescimento interno também, colocar o espéculo, poder melhorar, mas eu acho que é muito mais seguro para a paciente estar com um profissional que na hora de fazer o procedimento, se encontra alguma alteração, vai saber fazer esse diagnóstico. Então, fala um pouquinho para a gente também do procedimento que a gente faz em relação e o que a gente consegue melhorar em relação à função dessa região. Perfeito. Então, falando mais dessa parte funcional, para as pacientes mais jovens, ocorre que muitas vezes, após parto, a região íntima ela perde a lubrificação, perde também a elasticidade na parte interna e compromete muito as relações sexuais. Para estes casos, a gente também consegue restabelecer a função, né, com estrogênio-terapia, mas com muito mais resultado quando a gente utiliza o laser ou Frax na região interna da vagina. Algumas pacientes também mais jovens, principalmente no pós-parto, elas começam a ter perda urinária, né, ter atrofia geniturinária, que em decorrência do próprio parto, da gestação, e também a gente consegue resolver essa parte, pelo menos melhorar muito os sintomas de perda urinária, associando a outros tratamentos, como fisioterapia pélvica, fazendo ainda uso do laser interno, do Frax também, a gente consegue restabelecer essa função. Ótimo. Fala também, Valéria, em relação aos procedimentos, né? Tanto o Frax nessa parte interna e laser, como a cirurgia, né, para redução dos pequenos lábios, como é que é o pós, depois do procedimento? Quanto tempo a pessoa tem que ficar sem relação sexual? Se é um pós tranquilo, né? Quantas sessões que geralmente que a gente faz? Se é um procedimento só? Então, para a parte estética, né, a parte externa, quando a gente faz laser ou Frax, não é recomendado ter relação sexual no dia e no dia posterior, ou seja, mais ou menos 24 horas sem. Do mais, vida que segue, pode fazer tudo tranquilamente. É indolor praticamente, é bem tranquilo. Pacientes que têm mais sensibilidade, a gente utiliza algum anestésico local e fica tudo certo. Você já sai dali, pode trabalhar, pode seguir a vida. Quando a gente fala de procedimentos um pouco mais invasivos, na parte interna da vagina, por exemplo, a gente pede que pelo menos 5 dias de repouso de relação sexual, porque a região vai estar passando por um processo de cicatrização. Falando em cirurgia, como a cirurgia de redução dos pequenos lábios, que a gente também faz em consultório, é um pouquinho mais estendido, porque a paciente vai para casa com uns pontinhos, e aí o pós-operatório, o repouso sexual é em torno de 15 a 30 dias, a depender do excesso de pele que foi retirado, da região que a gente mexeu ali. Quando mexe em clitóris, geralmente é um pouquinho mais chatinho, aí fica uns 40 dias, mas nada que impeça as atividades normais. Por exemplo, uma academia a partir dos 15 dias, né? Claro que com algumas restrições, banho de piscina 40 dias, especificamente nesses casos que são mais invasivos, como a cirurgia que remove excesso de pele. Fora isso, tudo certo, 5 dias no máximo para fazer tudo. Muito obrigada, Valéria. Nós estamos, então, na clínica Maisa Pamponé, que fica no Vitrô, tá? Com todos esses tratamentos para que você possa realmente usufruir, né? Não deixe de fazer por medo. A gente muitas vezes deixa de fazer muitas coisas por falta de informação ou de informação errada, que acaba levando a muitos medos, né? E de usufruir os benefícios de todo esse tratamento. Lá na clínica, a gente sempre se preocupa com a pessoa de uma forma integrada, como eu falei. Então, a gente vê a parte psicológica, a gente vê a parte integrada também da medicina integrativa em relação à bioquímica, né? Melhorar os hormônios, tá certo? Então, aguardamos vocês lá. A clínica tem um Instagram, né? Temos nossas redes sociais, tem Clínica Maisa Pamponé. Você pode colocar lá todas as dúvidas que vocês tiverem, que a gente vai tirar. Valéria tem o Instagram dela pessoal e eu também estamos à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês estejam, tá? E agendem, agora mês de março, mês da mulher. As mulheres merecem ter autoestima, ter um bem-estar, né, em todos os sentidos. E esse lado realmente íntimo, né, e da relação sexual, a gente sabe como faz toda a diferença em toda a nossa saúde.
É isso, meninas. Não deixem de procurar ajuda por vergonha, por medo, por achar que é difícil, por achar às vezes que é caro demais. Vão procurar ajuda, passem por uma avaliação e vocês vão ver que não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Muitos problemas que vocês ficam levando por anos acabam sendo resolvidos rapidamente. Então, gente, concluímos esse quadro. Aguardem o próximo.